e Salmo de número 8, que Davi vai descrever como era aquele homem. Muito lindo isso. Deixe-me colocar mais alguns textos para que a gente possa ganhar mais luz sobre isso, sobre esta porção de Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 3. Deixe-me colocar mais alguns textos. Vou colocar eles não estão bem em ordem, porque primeiro é Gênesis 2, 17, e depois o outro é Gênesis 3, 8. Que é um texto que eu citei, mas agora nós vamos ler. Gênesis 2, 17. Diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, preste atenção nessa frase, certamente morrerás. No Tá hebraico, você vendo? vai... Quando comeres da árvore do bem e do mal, morrerás. Foi o que Adão e Eva fizeram. Eles comeram. Eles morreram espiritualmente. Por isso que o nosso espírito nasce mortificado. O nenê é bonitinho, bonitinho, mas o espírito dele é mortificado. Por quê? Porque Adão e Eva, né, desobedeceram a Deus. E a raça ficou prejudicada, digamos assim. Mas veio Jesus Cristo e nós podemos, se aceitar Jesus Cristo no coração, se passar a ser guiado pelo Espírito Santo, então nós teremos um novo nascimento espiritual, aquele que morreu lá no Éden. A Bíblia é maravilhosa. vai ver que essa palavra certamente, ela não existe. Ela foi apenas uma tradução. Isso acontece muito, irmãos. Os tradutores, quando eles chegaram nessas frases, por uma falta de compreensão, eles tentaram facilitar para o nosso entendimento. Porque a frase é essa: morrendo, morrerás. Então é assim que está no original: morrendo, morrerás. Certo? Porque esse morrendo é a morte espiritual. E o morrerás é a morte eterna. É a total separação de Deus. Então, observe isso. Agora, E deixe-me adicionar um. por acreditar nisso, morrendo, morrerás, que é a morte espiritual e, consequentemente, a morte eterna, que eu vivo chorando. Eu tenho filhos que não creem. Eu não vejo as pessoas crendo. Eu não posso julgar, mas eu sinto. Eu vejo a mente deles voluntariosa. Eu vejo uma mente com ego exacerbado, com as vontades mundanas, e eu não posso ficar contente com isso. Eu fico triste. E por isso que a gente está fazendo esse trabalho. Porque assim como existem os meus filhos, existem muitos e muitas pessoas. E esse é o nosso trabalho. É uma academia para treinar a vida espiritual. E eu estou treinando a vida espiritual aqui. E é 24 horas. É todo momento o relacionamento com o Espírito Santo. Só que aqui eu falo publicamente. Antigamente as pessoas precisavam andar na rua, subir em algum lugar e falar. Hoje a gente vem na internet, abre o computador e fala. Quem quer ouvir, ouve. Quem não quiser, não ouve. Ninguém é obrigado a ouvir. As pessoas acabam sabendo que a gente está fazendo esse trabalho e se afastam da gente. Mas não se afastaram de Cristo? Ou naquela cruz tinha uma multidão impedindo aquela morte? Não, não tinha. O discípulo só tinha João, tinha a mãe dele, não tinha os irmãos e tinha Maria Madalena, né? Se me falha a memória. Um outro texto, para que vocês possam ter um quadro
Agora veja, aquele homem que foi criado para a expressão de Deus e para a comunhão com Deus, Deus diz: meu espírito não habitará em ti, porque você se tornou um carnal. Você vai perder a comunhão comigo morrendo. E se você continuar morrendo, você vai morrer eternamente. Olha as sentenças. Por favor. Agora vamos para mais um texto que, assim como o Salmo de número 8, versículos 4 e 5, vai mostrar para nós como que era essa comunhão. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor que andava, observa essa palavra andava, no jardim, pela viração do dia. Tem uma tradução brasileira diz assim: quando ouviram o ruído de Deus que passeava. Vamos para mais uma outra versão que vai colocar mais clareza. A Bíblia de Jerusalém. Eles ouviram o passo de Jeová que percorria o jardim. Agora, a tradução do hebraico, como eu já disse, é muito linda. Porque essa palavra andava no hebraico está penim. A ideia aqui é que a face de Deus percorria todo o jardim do Éden. Que coisa linda, irmãos. Agora, deixe-me colocar mais um texto e aqui eu vou fechar o quadro. Aqui eu vou fechar o quadro da queda. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Gênesis 3, 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. E o refugir de uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Tem uma outra versão, a corrigida, que diz assim: uma espada inflamada que andava ao redor do jardim. Está vendo aqui? Então, por favor, observe bem. Todos esses textos mostram para nós, irmãos, por um lado, a trágica consequência da queda. Por outro lado, como era aquele homem que caiu? O que ele tinha? Quais eram os níveis de espiritualidade e de comunhão que havia entre Deus e este homem? Então, quando você consegue, de maneira contemplativa, olhar para esses textos, é difícil você pensar: meu Deus, como foi possível Adão perder tudo aquilo? E depois uma sentença: meu espírito não agirá para sempre no homem. Mas, irmãos, quando você chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, algo acontece. Porque o Espírito Santo, ele vem habitar o homem. Amém. E você vai ver naquele texto que diz assim, que os seus dias serão 120 anos. Agora você vai ver um quadro interessante. O Espírito de Deus desce e vem habitar 120 pessoas. Ali no Pentecoste acontece algo maravilhoso. E esse ato de Espírito Santo descer e atingir esses 120 homens, né? 120 anos, isso, sem querer especular sobre números e qualquer coisa assim, representa que lá em Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado para todos nós, aqui e agora. Ele está sendo derramado. Então, qualquer um de nós que receber, ele quer habitar o seu coração. Então, você está no elevador, você está no ônibus, você está no metrô, se você chegar para a pessoa e falar: escuta, você sabia que o Espírito Santo está querendo habitar o seu coração? A pessoa vai te achar louca. Mas essa é a verdade. E essa pessoa que você encontrou, que você fala do Espírito Santo, que vai te achar louca, ela passa por um monte de circunstâncias ruins, não tem dinheiro, teve um acidente, algum familiar doente, hospitalizado, enfim, circunstâncias ruins da vida. E ela não procura Deus. Porque se ela procura Deus com
com perseverança, de coração, Deus passa a habitar no coração dela na hora. Qualquer um que está me ouvindo e está passando por uma situação difícil, saúde, ente querido, desavenças, desencontros, dinheiro, perdas materiais, perdas de vida, qualquer coisa. Se você procurar Deus, Ele te dá a resposta na hora, por revelação. O Espírito Santo está louco para fazer isso. É o objetivo dele, de forjar Cristo em nós. Cristo é uma referência para todo mundo. Por isso, o próprio Cristo na Bíblia pede para divulgar, para pregar, para informar, para dizer da vida dele, que é o Evangelho, a vida dele, de Cristo. Tudo é Cristo. Então, qualquer um poderia, e qualquer um pode, ao andar de ônibus, no Uber, falando com o motorista, ou o motorista falando com o cliente dentro do carro, qualquer um podia falar de Cristo. Só que ninguém fala. Por isso que eu digo que só 5% nasceram de novo. É muito triste, senhores, é muito triste.